vamos tentar uma outra maneira de chegarmos nas nossas missões, junto à nossa fraternidade. Então, quero fazer um desabafo com vocês, primeiro. Quando eu preparei a Ecclesiam Suam para hoje, que é o ponto final do 13 e o 14, eu já estava sentindo um negócio aqui dentro de mim, que eu não sei classificar direito o nome, mas uma angústia, sabe? Eu me senti um peru na véspera de morrer. Bebeu pinga, fica girando que nem... E eu acho que essa encíclica, embora ela seja muito maravilhosa, mas não está chegando no objetivo que eu pensava que a gente chegaria, sabe? Então, eu vou mudar de rumo, primeiro. Segundo, nós estamos construindo a fraternidade. Esse processo que vocês estão vivendo comigo, de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vocês não são da primeiríssima geração. A primeiríssima geração também me perguntava, e o que vem depois? E o que vem depois? Eu não sabia o que vinha depois. E as coisas foram chegando na estrutura que chegamos, né? Esse estatuto, por exemplo, não nasceu do nada, não nasceu de ontem, nasceu de um primeiro estatuto que teve assessoria de um jurista, o Sérgio Monello, né? Que veio nos ajudar, enfim. Então, nós estamos construindo a fraternidade. Está claro para vocês isso? Também para vocês aí das missões. Além disso, olha o que me aconteceu. Eu já tinha, assim, passado da metade da reformulação das regras da fraternidade. De repente, eu vou abrir lá o arquivo, está corrompido e não sei o que lá, está perdido. Eu salvo em 3 lugares. Os 3 lugares, o arquivo corrompido. Né? Num HD externo, num USB, no pendrive e no disco C do computador. Perdi. Beatriz depois vai fazer o favor de ver se recupera. Comecei do zero. Do zero não, de 1. Comecei do 1. Então, eu vou, enquanto não ficar pronto, eu vou desenvolvendo com vocês assuntos que são diretamente ligados à fraternidade. Vou me valer desse livro por enquanto, do Frei Gabriele, de Santa Maria Madalena, que é um carmelita. E esse volume que eu tenho, essa obra, Intimidade Divina, existe na Loyola, né? Você lembra? Eu acho que é das Loyola. Esse livro é maravilhoso. Não. Porque o assunto talvez seja o mesmo, né? Se vocês quiserem comprar isso daqui, é do Cultor de Livros. Porém, não segue a liturgia, porque ele foi escrito antes do concílio. Esse que eu tenho. Eu tenho o italiano original e tenho esse daqui. E tem a edição em português, que foi traduzido e adaptado às mudanças do Concílio Vaticano II, que é essa da Edições Loyola, tá? Se vocês quiserem, vale a pena, porque é maravilhoso. Intimidade Divina. Intimidade Divina. Intimidade. O autor é Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. Então, todos os dias, eu leio um capítulo desse livro. Vocês vejam que ontem foi o Evangelho do Filho Pródigo, né? E aqui é da multiplicação dos pães. Então, não acompanha a liturgia reformada. Mas hoje, segunda-feira da 4ª semana, começa uma sessão
uma série sobre o valor da obediência. Esse livro foi escrito para os carmelitas, para os religiosos, né? Tanto feminino como masculino. Porém, na introdução, o autor diz que as pessoas que estão comprometidas com algo mais, né, na sua formação espiritual, que buscam uma seriedade na colaboração com Deus, que quer a nossa santificação, é excelente. Tá? Então, a obediência, a pobreza e a castidade, que são objeto dos votos dos religiosos, todavia são valores da vida de Cristo, que é para todos nós, né? Para todo mundo. Então, esse ponto do livro aqui é o 120, o valor da obediência. E o Frei Gabriele faz sempre uma pequena oração para definir a graça que eu quero alcançar de Deus nessa meditação. E é o que eu vou pedir para nós todos, né? Sempre que eu faço um pedido para mim, eu sempre faço para mim e para os meus. Jesus obedientíssimo, fazei-me compreender o valor da obediência. Às vezes a gente pensa que, de tanto ouvir falar, a obediência é algo acessório. Como é acessório uma bolsinha? É um acessório, né? Um pingentinho lá no meu celular é um acessório. Eu não preciso daquilo. O acessório é algo dispensável. Ora, a obediência, a castidade e a pobreza não é um acessório na construção da santidade da nossa vida. Por quê? Porque Jesus foi obediente, casto e pobre. Então, o autor começa citando, ele sempre cita Santa Teresa. Isso vai ser uma vantagem para nós também, porque está citando Santa Teresa, Santa Teresinha e São João da Cruz. São os 3 santos que mais ele cita, porque é do time dele, né? São carmelitas. Então, São João da Cruz diz assim: o Senhor prefere de ti, de cada um de nós, o menor grau de obediência e sujeição a todos esses serviços que pensas prestar a Ele. O que está falando aqui? Que Deus prefere de cada um de nós o menor grau de obediência e sujeição. Lembre-se que a obediência na nossa igreja é sempre ao outro, seja um outro maiúsculo, que é Deus, que está sempre por trás de um outro pequenininho a quem eu devo obedecer. Está claro para vocês? Né? Prefere um grau baixo de obediência, prefere a minha sujeição do que tudo isso que nós fazemos. Estatuto, regra, como chama? Linhas normativas, construção, aluguel de essa quebra-cabeça nosso, essas coisas que nós fazemos, não é desprezível não, viu gente? Não é desprezando, mas tudo isso feito por uma pessoa que faz da sua cabeça, que não se submete, que não é humilde, que só obedece por fora, mas por dentro rumina, esperneia, estribucha e xinga e se revolta, mas por fora está bonitinho, está rindo, está fazendo, está cumprindo, né? Vejo que no Evangelho e no Antigo Testamento, nos Salmos, aparece muito isso, no profeta também, agora no tempo da Quaresma. Olha, vocês me honram com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês acham que eu
presta atenção na quantidade de bezerro que vocês matam aí, de novilhos, isso, daquilo. Não, eu quero um coração rasgado. Eu quero um coração que se humilha, que se submete, que obedece, né? Saul, por exemplo, estão lembrados da Saul lá numa batalha, venceu, e Deus deu uma ordem para Saul. Saul, os despojos de tudo que você conquistou, eu quero que você vote ao interdito. Põe fogo em tudo, não salva nada. O que Saul fez? Ele viu que tinha uns bois lá. Bom, falou, eu vou poupar esses bois para oferecer em sacrifício a Deus. Olha, a intenção dele foi boa. Eu vou oferecer essa junta de bois para Deus. E aí Deus, Saul, vem cá. O que eu falei para você? Não, mas a minha intenção... Não. A obediência vale mais do que o sacrifício. Por quê? Por que será? Já pensaram nessa palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício. Porque se você for uma pessoa obediente, de verdade, esse vai ser o seu maior sacrifício. É o sacrifício das suas razões, da sua lógica, né? Do seu ponto de vista. Isso é dureza. Mas foi o que derrubou Lúcifer do lugar dele. Hoje nós não estamos assistindo, pelo menos assisti o vídeo do professor que falou da queda dos anjos. Que maravilha, né? Mas por que ele caiu? Não abriu mão das razões. Não abriu mão do seu orgulho, né? Imagina que eu vou me dobrar a um ser humano, né? Menor do que eu. E às vezes, gente, eu trago comigo, graças a Deus, um patrimônio de formação, de doutrina, de vida religiosa mesmo. Não que eu me ache assim, né? Um Santo Tomás de Aquino de saia. Não, absolutamente. Sou muito pequena. Mas eu tive exemplos lá na congregação maravilhosos, de uma comunidade religiosa nossa na Itália, em que morreu a superiora. Eu já dei esse exemplo para vocês. Morreu a superiora da casa e a madre precisava nomear uma superiora. E pesquisa daqui, pesquisa de lá. Quem seria a mais indicada? Uma irmã que já era diretora da escola, muito bem relacionada com a comunidade, tinha a experiência, porque ela, se não me engano, ela era vice da que morreu, e não foi ela a escolhida, foi uma irmã da costura, a chefe de costura. Não era formada, não tinha curso superior, mas era uma santa, considerada na comunidade como uma santa, humilde, porque tudo que ela ia fazer, ela chamava essa outra, e as duas se aconselhavam, uma dava conselho, a outra atendia, a comunidade era chamada também, ajudava a superiora a ser superiora. Então, esses exemplos, tem outros também, né? Mas é melhor ficar com esses bonitos, que eu me lembro bem. Essas pessoas de quem eu estou falando já morreram, né? Então, o autor faz assim, por quê? Por que Deus tem esse... Por que São João está falando, o João da Cruz, né? Está falando isso, que Deus prefere a obediência, ainda que seja mínima, do que tudo que eu faço, obedecendo. Ele dá a resposta. Primeiro,
Porque a obediência te faz renunciar à tua vontade para aderir à de Deus, à vontade de Deus, expressa nas ordens dos superiores. Então, eu tenho que pedir muito a Deus essa humildade. A humildade tanto de quem obedece, como de quem manda, gente. Porque se quem manda é humilde, favorece muito a obediência do outro. Favorece. Você imagina quando tem 2 galos de briga. Vocês acham que pode sair coisa boa? Não sai, vai sair briga. Basta ter uma galinha choca, bola murcha e um galo de briga. Quem vai ganhar? O galo de briga, que nem sempre é o superior, às vezes é, né? E se for o superior ou o outro, não vai dar também coisa boa. Porque a obediência me faz renunciar à minha vontade para aderir à vontade de Deus, se eu tenho a fé que essa obediência está expressa nas ordens que eu recebo. Então, eu recebo ordem diretamente da fundadora, eu recebo ordem do meu coordenador, né? Por exemplo, a diretoria é comandada pela Jaqueline e a Eliane. Diretora? Tá. Então, não pode ficar um bate-boca a vida inteira, não dá. Mas também as duas podem ser frouxas, de deixar que a coisa vai, e nunca põe o ponto final, né? Nem que seja para pôr errado, depois conserta, né? Isso exige de nós um espírito de fé. Por que será que essa é a primeira virtude que a gente tem que estudar? O espírito de fé, né? Pega lá o capítulo 11 da carta aos Hebreus, foi pela fé que Abraão fez isso, que Noé fez aquilo, é uma fé que se expressou pela prática da obediência. Não é uma fé teórica, muito menos uma obediência que não concluía nada, né? Que ficava só nas boas intenções. E é precisamente na completa conformidade da tua vontade com a vontade divina que consiste a perfeição da caridade. Nós estamos estudando a caridade. E que consiste a verdadeira caridade, a perfeição da caridade. Na conformidade da minha vontade com a vontade de Deus. Ponto final. Eu vou dar uma pausa aqui, porque Maria Alice está fazendo uma pergunta. Vocês podem abrir aí também para alguém que queira comentar alguma coisinha, tá bem? Acho que eu dei um tempinho aí para a Sara fazer um corte, né? Então, gente, tá bem até aqui? Tá. A perfeição da caridade, portanto, consiste na perfeição da caridade, na conformidade da minha vontade com a vontade de Deus. Nisso consiste a essência da união com Deus. A essência da união com Deus. A busca da minha conformidade da minha vontade com a vontade de Deus. A caridade será perfeita em ti quando, em todas as tuas ações, te regulares, não segundo as tuas inclinações e desejos pessoais, mas segundo a vontade de Deus com a qual deves conformar a tua. Então, é aquela palavra de Jesus que diz assim: quem não toma a sua cruz, quem não se nega a si mesmo, não toma a sua cruz todos os dias e me segue,
não vai para o céu. Negue-se a si mesmo. Ah, mas esse é o primeiro passo. Negar-se a si mesmo. Negar os meus direitos, negar a minha razão. Negar não quer dizer assim, você pode ter razão, muito mais razão do que o superior. Pode ter. Mas se você for humilde e fizer, isso está na vida dos santos, gente. Se for humilde, vai chegar à conclusão de que está errado. E se não chegar, ele erra, mas eu acerto. Obedecendo, eu sempre acerto. Este é o estado de união com Deus, pois a alma que totalmente tem a vontade conforme a semelhança e semelhante à divina, totalmente está unida e transformada em Deus. Então, essa transformação, que a conformidade, que meu processo, né, minha busca de me conformar com a vontade de Deus, ela se expressa por fora também. As pessoas percebem que eu tô sendo diferente. Fulana está diferente. Concorda? Isso aparece. A docilidade, né? O esforço que a pessoa faz, tudo isso aparece. Podes encontrar a vontade de Deus expressa nos mandamentos, nos preceitos da igreja, nos deveres do estado de vida de cada um. Mas, além disso, fica para mim um vasto campo de ação em que podes escolher livremente. Vou dar um exemplo prático, assim, não muito, como é que eu vou falar? Assim, é bem primitivo o que eu vou falar, mas acontece. Você entra no banheiro. Quando você vai usar o papel higiênico, a pessoa que veio antes de mim usou o que tinha que usar, mas deixou um negocinho lá, que a próxima pessoa que entraria não dava para fazer nada com aquilo. Estão entendendo? Mas deixou o negocinho pendurado. Por quê? Foi por preguiça? Foi por desatenção? A desatenção é a praga da nossa sociedade. É uma das pragas, gente, que o demônio usa para desestabilizar uma sociedade, uma associação, um grupo. É a desatenção. Porque você fala aqui, a pessoa sai daqui, esquece e vai fazer tudo o contrário. Degringolou tudo. Quantas vezes, né, Graça, estamos falando, gente, tá vendo que o outro não vai dar para o outro. Tira. Isso é educação. Como é que eu vou falar de caridade? Porque o que os filósofos falam? A educação é a casca da caridade. É a casquinha. É a primeira coisa. É a educação. Pensar no outro. O outro que vem depois de mim, ele vai ter que fazer isso. Por que eu não faço? Serviria para mim? Não. Não pode servir para o outro. Então, veja, nós vivemos muito mais num paganismo, assim, mascarado de cristianismo, do que o cristianismo para valer. Por quê? Essa frase que eu vou falar para vocês é de um filósofo chinês, que todo mundo já ouviu falar, o Confúcio. Qual era a máxima, a regra de ouro do Confúcio? Não faça para o outro o que você não quer que façam com você. Essa é a regra de ouro do confucionismo. Não faça para o outro. Então, olha, eu gostaria de entrar lá e encontrar o negócio preparado para mim. Não? Eu não sou nem isso.
Porque vem Jesus e fala assim, olha, não é só não fazer para o outro o que eu não quero fazer para mim. É faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, eu não sou nem isso aqui. Estão vendo? E olha, gente, e nós estamos... A meninada que vem vindo, mas nós também, adultos, né? Nós também estamos entrando nessa coisa assim desesperada, que vamos chutando as coisas, não vamos prestando atenção no outro que vem depois de mim. No outro que vem depois de mim. Concorda? Mais um intervalinho, viu, gente? É uma cultura. É uma cultura que está estabelecida. Levar vantagem no trânsito, não prestar atenção, né? Que jeito... Por exemplo, eu fico andando aqui para lá, para cá. Quanto papelzinho que eu cato no chão. Agora eu tenho um negócio também. Eu posso fazer tudo isso, por exemplo, não deixar o carrinho atrapalhando o carro do outro, pegar o papel que está no chão, arrumar lá o papel higiênico no lugar, tal e coisa. Mas se não for por caridade, se não for por amor de Deus, é o que está escrito na Carta de São Paulo. Ainda que eu falasse, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não for por amor, por quê? Porque os filósofos estoicos, por exemplo, o estoicismo, viviam uma vida de sacrifício, de autocontrole muito grande. Para quê? Para adquirir uma perfeição humana, não a perfeição da caridade. Então, por isso, eu peço muito a Deus nas minhas orações, Senhor, me faz lembrar da sua presença continuamente. Me faz lembrar da sua presença. Não me faça passar indiferente, né? Distraidamente, não enxergar. Tudo isso pode ser consertado, gente. Tudo isso pode ser. Incide no bem comum? Claro que incide no bem comum. Incide no bem comum. Né? Vamos para frente? Todavia, aí eu posso escolher. Tem coisa que eu posso escolher, por exemplo. Hoje eu tomei a decisão, o cafezinho das 10 horas é sem biscoito, sem nada, lembrando da quaresma. Assim, pedir a Deus essa sensibilidade, agora não. Né? Agora não. Vou tomar água, agora não. Daqui 10 minutos eu tomo. Chegou meu pacotinho do Mercado Livre, ai que vontade de abrir. Abre daqui 3 horas. Meu irmão falou assim, olha lá, seu carro chegou. Era a perua do Mercado Livre. Tá. Hã? Não entendi. Liguei. Todavia, nem sempre te será fácil conhecer com certeza o que Deus quer de ti. É fácil isso? E ele põe a gente, assim, numa certa angústia, né? Numa certa angústia. Ele quer que eu obedeça. Isso é certo. Agora, de que maneira obedecer? Como Nossa Senhora obedeceu? Com razão, com inteligência. Olha, como é que isso vai acontecer? Me explica para eu poder obedecer da melhor forma possível. Não é possível que essa luz... voltou. Hein, gente? Entende? Para eu obedecer da melhor forma possível. Pelo contrário, através da voz da obediência, a vontade divina toma uma forma clara, precisa, manifesta-se abertamente, não havendo já perigo de errar. Estou me lembrando do meu tempo de discernimento. Naquele tempo, né, gente? Eu tinha 20 anos, 16.
A palavra discernimento nem existia. Ninguém falava de discernimento. E eu não sabia o que Deus queria de mim. E eu precisei de um sacerdote que 4 anos depois Deus me pôs esse sacerdote para mim, né? E ele falou, eu não sabia para que lado ia, e me atirei no que ele falou para mim. Aí eu fui para frente. E se eu tivesse me questionando, até hoje eu estaria lá, gente. Tem hora que você tem que dar esse passo. Sobretudo, quando aquilo te angustia, né, Maria Luísa? Quando angustia o coração da gente, eu não sei o que fazer, né? Obedece. Pergunta para o seu superior, pergunta, né? Para quem está acima de você, em qualquer lugar onde vocês estão, de quem vocês dependem. Está claro isso, gente? Então, aí, você dá um passo na fé. Se esse padre está dizendo que o que ele viu de mim, e, portanto, eu acho que você tem vocação, o que eu tenho que fazer? Dar o passo. Mas eu não estou tão segura desse passo. Eu estou segura na autoridade de Deus que falou por ele. Eu estou segura nisso. Precisa de fé? Claro que precisa. Claro que precisa. Aí você dá o passo. Tá dando certo? Tá. Tá contente? Tá. Tá querendo ficar hoje? Tô. E amanhã? Vamos ver. Chega amanhã, como é? Vou ficar e fica. Até quando Deus quer. Estou amparada na autoridade de quem Deus pôs no meu caminho para dizer para mim as coisas que estão nebulosas, que eu não consigo ver direito. Ele viu. Eu não via quando eu tomei a decisão e tive que enfrentar tudo que eu enfrentei. Eu ainda não tinha a certeza, a não ser que eu estava fazendo o que o padre tinha mandado eu fazer. Só isso. Com efeito, carta aos Romanos, não há poder que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Até a autoridade mal constituída, ou mal constituída não, até uma autoridade que exerce horrivelmente a autoridade que deveria usar bem. Se o que ele manda é injusto, é pecado, é isso e aquilo, não. Mas no resto, sim. E olha que Jesus obedeceu também os que estavam levando um processo de condenação dele baseado na mentira. Moralmente, Jesus não era obrigado a aceitar um processo injusto. Por quê? As calúnias que tinham, foi baseado nas calúnias. Ele falou que o templo aí pode ser destruído e ele reconstrói o templo de parede. Só que ele não falava disso. Ele se acha Deus, porque perdoa os pecados, mas ele é Deus. O próprio Jesus, portanto, obedecendo aos seus legítimos superiores, podes estar certo de obedecer a Deus. A maioria aqui tem marido, né? A não ser que seu marido exorbite do poder de autoridade, porque também não, né? Aí não. Por exemplo, um pai tem autoridade sobre o filho,
mas não tem autoridade de bloquear a vocação do filho que quer ser padre. Ou o pai que quer que o filho seja padre de todo jeito, e o filho vai, não, eu vou casar. E casa. Ele não é obrigado a obedecer. Por quê? Está mandando uma coisa que não tem nada a ver com Deus. E eu li uma coisa tão bonita sobre Nossa Senhora, gente. Um santo, esqueci o nome do santo, diz que, sabe quando Nossa Senhora, o que ela é no corpo místico de Cristo? O que vocês acham que Nossa Senhora é no corpo místico de Cristo? Hã? O coração. Bonito, né? O que mais? Ela é membro do corpo, que é a igreja. Então, mas na cabeça ela esse santo diz que a Nossa Senhora é o pescoço. Ela é o pescoço que do ela é corpo. a cabeça que é o corpo. Porque ela foi por ela que a cabeça, né, constituiu o corpo. E o que ela Sustenta. fala para ele, sim, senhora. A gente não fala que o marido é a cabeça, mas o pescoço é a esposa? Na igreja, Nossa Senhora é o pescoço. Ai, que bonito, gostaram? Eita, Nossa Senhora. Acho que nós podemos dar uma encerrada, né? Dá o quê? Encerrada. Nem sei se existe isso. Faltam 2 minutinhos. Tá bom assim? Mas eu não sei o que Deus quer de mim. Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Depois, olha, vocês sempre põem um gostei, façam um comentário. Isso é importante para a nossa comunidade, tá bom?